Saudações a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos iniciando mais um programa do Por Dentro da Pós, uma iniciativa dos cursos de pós-graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Extensão do Grupo Uninter. Eu sou o professor André, eu sou docente e tutor dos cursos de pós-graduação na área de TI. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito caro ultimamente, que tem se falado muito a respeito disso. São duas novas tecnologias e que por muitas vezes elas podem ser integradas. Vamos falar sobre a internet das coisas e vamos falar sobre a computação em nuvem. E hoje temos a honra de trazer conosco aqui o professor Armando Kolbe Júnior. Ele é docente também na Uninter, ele é professor da área de TI também, e eu vou deixar ele falar um pouquinho aqui sobre um pouco mais da sua experiência profissional e acadêmica. Bem-vindo, professor Armando. André, obrigado pelo convite aí. É sempre uma honra estar junto com nossos colegas, né? Nosso estimado colega André, que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalharmos juntos por alguns anos, Sim, né, André? Alguns anos. No mesmo setor lá. E eu sou o professor Armando Kolbe Júnior, sou formado em administração e com ênfase em análise de sistemas pela Uninter, então sou aluno egresso da Uninter, tenho mestrado em Tecnologias e Sociedade pela UTFPR e estou fazendo agora doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento na UFSC em Santa Catarina. Eu atualmente sou o coordenador do curso de Gestão de Startups e Empreendedorismo Digital da Uninter e além de ser professor em diversas disciplinas, inclusive falando sobre computação em nuvem e sobre IoT, que o professor André nos colocou aqui exatamente para falarmos sobre isso. Realmente é uma ampla experiência na área digital, né, professor? Eu até trouxe uma colinha aqui. Eu vou iniciar, na verdade, fazendo uma pergunta. Professor Armando, o que seria, na verdade, para o pessoal que está nos assistindo, o que seria a internet das coisas? Pode dar conceituar um pouquinho, falar alguns exemplos, assim, como tem acontecido essa nova tecnologia, como está sendo aplicada hoje na nossa sociedade? Por favor. É interessante, né? Internet das coisas, a famosa IoT, Internet of Things. Inclusive, tem até um livro aqui nosso, aqui, ó, pessoal, propagandinha aqui, ó. Esse aqui é um livro da Entre Saberes, Smart IoT, tá? É lançamento agora em agosto, nós lançamos, eu e o professor André Teles. E o que é IoT, né? Quando nós terminamos esse livro, já estava desatualizado, para início de conversa. Agora nós já falamos de IoE e de EOT, tá? IoE, Internet of Everything, e Everything of Thing, tá? EOT, Everything of Thing, ou seja, tudo e tudo. Todas as coisas comunicando com todas as coisas. Dando assim uma noção geral, uma contextualização geral, é a comunicação de todos os dispositivos com todos os dispositivos. O seu celular conversando com a sua televisão, o seu celular conversando com a sua geladeira, o seu celular conversando com a sua máquina de lavar roupa, com diversos dispositivos. A comunicação geral das coisas. Nós podemos dizer assim que, ainda mais agora com a vinda do 5G, nós vamos poder ter muito mais coisas se comunicando com muito mais coisas. Então, everything of think. Então, vai ser tudo das coisas. A gente vê, por exemplo, essa questão dos eletrodomésticos, né? Mas a gente sabe também, por exemplo, hoje em dia temos cidades, né? As cidades inteligentes, as cidades ubíquas, né? Que seria o termo mais adequado. Eu até estava vendo uma pesquisa recente sobre a cidade de Songdo, na Coreia do Sul, onde toda a cidade é interligada, desde serviços de coleta de lixo, até mesmo equipamentos em geral, assim como o professor mesmo falou, serviços de saúde. Então existe toda essa integração, mas tudo é monitorado por uma central, né, nessa cidade. O que também nos deixa meio preocupados em relação a isso, por causa dessa questão da vazamento de dados, né, como é que se diz assim? Ausência de segurança. Essa segurança digital, né, dos dados, assim, que as pessoas tanto se preocupam no dia a dia. O que o professor teria a falar André, sobre isso? Uma colocação bem interessante essa questão da segurança, porque vamos imaginar o seguinte, essa segurança toda faz uso da nuvem agora. O porquê que eu destaquei a questão do 5G. O 5G era para ser 100 vezes mais rápido
do que a internet 4G, 4,5G que as pessoas estavam utilizando. A partir do momento que nós estamos agora com ela aqui no Brasil, ela está sendo em torno de 20 vezes mais rápida. Isso por causa de um problema de estruturação e por causa que nós temos que atender todas as outras demandas antigas do 4G, 3G, 2G, inclusive no Brasil nós temos. Então vamos pegar e entender essa questão da segurança. Antes, era muito difícil colocar dentro de um chip toda a instrução possível para que, de repente, ele entendesse em termos de segurança. Daí, para gravar ali naquele espacinho pequenininho ali daquele chip, eu não tinha essa condição. Agora, com a questão da nuvem e com a questão do 5G, a velocidade é muito mais rápida. Então, daí eu posso fazer uso do blockchain, que é a segurança de blocos em camadas, onde eu posso fazer com que, de repente, a minha coisa, vamos falar assim para ficar mais fácil o entendimento, a minha coisa que eu tenho aqui, se comunique com a outra coisa de uma maneira segura por meio da nuvem, utilizando o blockchain. O blockchain seria uma arquitetura descentralizada, né? O blockchain é uma arquitetura descentralizada de segurança. Inclusive as criptomoedas e tudo mais são disponibilizadas nesse nível de segurança, né? Então, isso que você falou, né, essa questão dessa cidade, vamos pegar um sonho de consumo para nós aqui, enquanto usuários convencionais, né? Normalmente, quando nós pegamos e saímos no horário de pico, nas nossas cidades, em geral, nós temos problema de deslocamento porque existe um trânsito muito grande e muito congestionado. E os sinaleiros, os semáforos, como alguns chamam, eles não são sincronizados totalmente. E às vezes até são sincronizados, mas só que por causa da utilização do trânsito normal, ele acaba acumulando e encavalando. Algumas pessoas vão mais devagar, outras vão mais rápido. Então o trânsito tem esse problema. Com a IoT e com os carros autômatos, tá? Nós não teríamos mais esse problema, porque daí os carros eles estariam sendo controlados pela nuvem, desde que esse fosse colocado ali, mantendo a distância regulamentar precisa e evitando, inclusive, determinados acidentes, porque ele identifica quando uma pessoa ou objeto atravessa na frente. Então, ele para automaticamente, que ele para o outro, para o outro, para o outro. Então, essa questão da segurança acaba sendo privilegiada nesse sentido. Ah, que interessante. Estava falando sobre a questão dos veículos autônomos, né? A gente vê que ainda é uma realidade distante, principalmente para nós aqui no Brasil, né? Que são muito por conta do custo mesmo de você adquirir um veículo autônomo. Autômato. E também pela questão da infraestrutura, né? Que a gente possui hoje no Brasil. Exatamente essa questão que você está falando, André, é por causa da tecnologia 4G. Eu vou pegar, você quer ver que bacana? Quando vocês estão escutando uma notícia na televisão, em jornal, tá? Daí o André vai lá e fala assim, e aí, como é que estão as coisas aí em Colombo, por exemplo, certo? Daí demora 1, 2, 3 segundos, aquele delay, certo? Então vocês imaginem se de repente passa um objeto na frente do carro e eu tenho que mandar isso para a nuvem, daí depois para pegar e voltar para eu poder parar o carro. Impossível, não tem. Com a tecnologia 5G, isso é automático praticamente. Então, veio algum objeto, identificou, opa, já para direto. Então, é essa a grande diferença que tem para os carros autônomos. A realidade dos carros autônomos, de não estarem aqui ainda no Brasil e não terem grande número, é exatamente porque nós não tínhamos tecnologia para poder fazer isso. Do mesmo jeito, olha que legal, eu posso fazer com essa tecnologia 5G, com a questão do uso da nuvem, eu posso fazer operações à distância. Os médicos vão poder estar numa determinada área de cirurgia, com os óculos virtuais e tudo mais, e fazendo operação numa pessoa em outro país, em outro lugar. Por quê? Aí vai ser a resposta imediata. Porque já imaginou? O médico vai pegar e fazer um corte. Daí ele tem que fazer o corte aqui, olhar, opa, será que aconteceu o corte? Daí para depois voltar. Aí não, agora ocorre automaticamente no mesmo momento. Então, existe uma expectativa grande em relação à potencialização da educação à distância, né? Com o 5G. Com o 5G, com tudo mais, com o uso da nuvem. Hoje temos a possibilidade de ficar assistindo aulas diretamente. Nós estamos na nuvem agora, sabia? Está indo sinal, tá? E está chegando para as pessoas por meio da nuvem, também por meio do satélite. Tá? E com o uso da internet, ele faz uso da cloud. Tá? A cloud nada mais é do que diversos computadores, servidores que estão pelo mundo com alta velocidade, que eles têm lá com alta capacidade e com alta velocidade de banda para poder transmitir o dado. Então, a IAD ela já está sendo privilegiada com esse uso novo da nuvem, com essa questão do 5G também. E atualmente no Brasil, a disponibilidade do 5G
a maioria dos serviços estão sendo disponibilizados em quais bandas? Ou qual banda? Você tem que pensar, o 5G, eles estão utilizando exatamente em algumas cidades escolhidas, tá? A proposta deles é até chegar a meados do ano que vem, e está distribuído em grande parte das capitais brasileiras, para mais tarde nós temos já praticamente em grandes áreas, né? A diferença do 5G e 4G é a questão das antenas. As antenas do 5G são antenas pequenas que são distribuídas, então o sinal é mais direto, né? O que acontece, só para deixar um spoiler, como a gente diz ali, nós estamos pensando no 5G aqui, a China já está se preparando para o 6G para 2030, tá? Que é em torno de 1000 vezes mais rápido. Então, quando nós estivermos atingindo, de repente, o nosso ápice com 5G aqui, essa questão do uso da banda e tudo mais ali, automaticamente a China já vai estar fazendo uso do 6G. Então, nós sempre estamos correndo atrás ali, principalmente também por causa das questões de dimensão do nosso país, tudo mais, que atrapalham muito, né? Mas, por exemplo, eu vi uma pesquisa recente sobre quando começaram a fazer os testes na Europa em relação ao 5G, essa questão das antenas e tudo mais. E foi constatado por meio acho que a questão das ondas eletromagnéticas, né? Que, por exemplo, descobriram em uma região remota lá da Holanda, onde estavam fazendo esses testes, acharam vários pássaros mortos, né? Essa questão, por exemplo, dessas ondas eletromagnéticas, ela já foi resolvida? Ou ainda ela está em método de resolução para ser... porque a gente se preocupa muito com relação da saúde humana, né? Certo. Principalmente para as pessoas que moram em localidades próximas a essas antenas e esses equipamentos que são destinados para a propagação da conexão 5G. Tá, então vamos, como eu disse, assim, pegar e colocar aquela situação assim, de tentar explicar um pouco do uso da tecnologia e um pouco da questão da segurança dos seres humanos e tudo mais. Normalmente demanda um determinado tempo até que hajam resultados que sejam, vamos dizer assim, críveis, que realmente digam o que ocorreu com o uso ou não daquela tecnologia. Toda vez que se trabalha com ondas eletromagnéticas, em algum resultado diferenciado vai ocorrer, certo? O que nós temos que pensar é que nós estamos, enquanto seres humanos, com base no astro-rei Sol, que está nos demandando diversos... Também, se nós tivéssemos um óculos especial para verificar o quanto de raios que passam por nós aqui, é algo assim assustador. Você acabaria não saindo mais, nem ficando em casa, você acabaria dormindo o resto da vida. Então, o que tem que ser feito é pesquisas mais aprofundadas, tá? Para verificar, inclusive, como evitar esse tipo de radiação. Tá? Porque se nós formos pensar em termos de radiação eletromagnética, ela deve ter algum momento que ela tem alguma, vamos dizer, no caso, alguma condição de afetar um ser humano ou algum animal que o vale ali, certo? Nós não podemos comparar o nosso organismo com o de um pássaro, tá? Isso não tem como. Mas se com certeza algum animal está sofrendo com essa questão, tem que ser melhor estudado. Então, existem já diversos órgãos internacionais que trabalham em cima dessas pesquisas. A questão é que sempre o dinheiro fala mais alto, né, como nós dizemos ali, então existe uma força muito grande, um lobby muito grande com os governos e tudo mais, para que as coisas aconteçam de uma maneira assim arbitrária e sejam colocadas no mercado de trabalho. Isso é uma discussão bem complexa, bem longa, não é uma questão, vamos dizer assim, filosófica, sociológica, que envolve diversos órgãos, certo? Nós temos que pegar e pensar na tecnologia como o bem para o ser humano. Por quê? A tecnologia é a extensão de nós mesmos. Vamos lembrar ali, por exemplo, quando o homem começou a aprender a mexer com as coisas, ele aprendeu que de repente, ao invés de usar a mão para cavar, ele foi lá e criou uma pedra e começou a cavar com a pedra, que acabou virando uma enxada, uma pá. Então isso é uma tecnologia também. Tá? E o que ocorreu depois de um determinado tempo com a sociedade toda foi a questão das comunicações. Olha que interessante, né? Daí nós falamos TIC, tecnologia da informação e comunicação. A grande evolução da sociedade humana ocorreu por meio da comunicação. Que quando começou a viajar, o ser humano começou, as caravelas, os navios e tudo mais começaram a vislumbrar o mundo, eles começaram a ter necessidade de comunicação.
Começou a ser criada a escrita, começou a ser criada determinadas situações e hoje, os panfletos e tudo mais, né? E hoje nós temos as comunicações digitais. E tudo isso é uma evolução. Isso é para beneficiar quem? A sociedade humana, tá? Lógico, existem essas questões que tem que ser estudadas, como falamos, mas nós temos que pensar o seguinte: a tecnologia está para nos auxiliar com a comunicação. Daí sobra a informação. Olha só que interessante a informação. A partir do momento que nós já temos uma quantidade imensa de dados que são fornecidos pela internet hoje, tá? Esses dados eles podem virar informação e posterior conhecimento. Se até então nós tínhamos a tecnologia 4G, que tinha uma determinada velocidade, nós tínhamos um acúmulo de dados muito grandes. Agora, com o advento do 5G, isso aí praticamente vai exponencializar, vai ter um volume muito maior. Então, o que nós temos que aprender a fazer? A trabalhar com esses dados e com essas informações. Dentro desse mesmo quesito, por isso que eu quis dar uma contextualizada geral a respeito do que você estava falando dessa questão dos problemas que aconteceram lá na Holanda. Então, já que nós temos essa possibilidade de trabalhar com zettabytes de dados, tá? Que é um número considerável de dados ali, eu posso fazer com que a inteligência artificial venha me auxiliar e com o uso do machine learning, tá? O aprendizado de máquina, para que de repente nos apresente respostas mais concretas dessa situação. Vão ser as respostas certas? Não. Nunca podemos dizer que a resposta é certa, mas pode nos auxiliar na tomada de decisão para determinadas coisas. Mas como que a gente faz isso? Por meio de pesquisa, por meio de estudos, tá? Envolvimento da sociedade e dos governos, tá? Como promover isso, que é um desafio interessante. Bem interessante, professor. Realmente é uma expectativa muito grande, né, em torno da popularização, né, desse modelo hoje em dia. Eu vejo que o Brasil ainda está se adequando, né, à questão da infraestrutura para oferecer isso. Por enquanto, pelo que eu sei, apenas nas capitais estão disponíveis, né, a tecnologia 5G, mas é bem interessante esse assunto, a gente está abordando, né, esse tipo de assunto. Voltando ali em relação aos veículos autônomos, a gente sabe que eles são todos equipados com sensores, por exemplo, de aproximação, e também eles são baseados na nuvem, né? Sim. Inclusive a interface de um veículo autônomo. Porém, também, fazendo aqui o papel do contra, né, novamente, eu estive lendo sobre uma reportagem recente sobre a questão dos carros da Tesla, que estavam passando por algumas dificuldades aí de acidentes, ou o carro ele não atendia determinados comandos do seu motorista, algumas coisas assim. Então a gente vê que ainda esses veículos eles estão passando por aprimoramentos. O que o professor poderia falar a respeito disso? A gente está muito longe de ter um sistema perfeito em relação a um veículo autônomo? Os veículos autômatos, né? Perfeição não existe. Autômato, né? Autômato, eu falei autônomo. Os veículos autômatos, eles não são perfeitos ainda. E não vão ser nunca perfeitos. Sempre vão ter determinados momentos que vão atrapalhar essas condições daí, certo? Então, por isso que a gente tem que pegar e estar alerta a essas coisas novas que vão chegando. Essa questão do acidente, tá? Os casos que aconteceram, normalmente quando os carros estavam numa determinada via, tá? Existe a via para o pedestre passar em todos os lugares no mundo, mas o mau hábito em diversos lugares do mundo também é as pessoas passarem aonde não existe essa faixa. Então, a responsabilidade também não é só dos veículos autônomos, não tem como dar responsabilidade para a tecnologia. A responsabilidade é de nós enquanto seres humanos. Do pedestre, entendi agora. Interessante. Bom, professor, está bem interessante a nossa conversa aqui no momento. A gente ainda tem que falar muito sobre isso, né? É um papo que vai longe. A gente também vai falar um pouquinho agora sobre cloud, né? Então, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, vamos chamar um intervalo aqui, fazer um intervalinho. Daqui a pouco tem mais o professor Armando aqui falando sobre o assunto da computação em nuvem. Até mais. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC.
Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isto, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
voltando aqui com o nosso bate-papo com o professor Armando Kolbe Jr., agora, iniciando, professor Armando, eu tenho uma pergunta, já que a gente terminou falando sobre cloud, né? Vamos voltar esse bloco aqui falando novamente sobre computação em nuvem. Então, nesse caso da computação em nuvem, para a forma que fique mais simplificada para quem está nos assistindo, como o professor poderia explicar o que é a computação em nuvem? Isso é interessante, né? Porque essa denominação, né, de cloud computing, né, computação em nuvem, dá a entender assim que de repente eu vou subir um morro, pego um balde, vou lá e pego uma nuvem e estou pegando os dados ali. Não é assim, é só uma simbologia. É uma simbologia para pegar e dizer que está circulando em diversos pontos. A computação em nuvem, de uma maneira bem tranquila e simples para vocês entenderem, é o seguinte: imagine diversos servidores interconectados, que é o papel da web mesmo, né, para poder fazer com que, de repente, naqueles locais estejam grandes massas de dados, grandes, inclusive, HDs, para poder comportar essa grande massa de dados, o Big Data também, né, que nós chamamos ali, para poder fazer com que haja essa comunicação direta, interligando todos assim com uma banda de internet larga para poder realmente atender todos esses processos, todas essas comunicações, o uso de diversos dispositivos. Você está usando o teu celular hoje, você pode pegar e acessar, por exemplo, o nosso ambiente virtual por meio do nosso dispositivo, nosso smartphone. Podemos acessar do computador, podemos acessar. Isso é a computação em nuvem, ou seja, está hospedado em um determinado local aquele serviço, aquele produto, por exemplo, a Uninter está hospedada na nuvem, para que de repente o André possa chegar em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet e acessar esse portal ali no caso. Então, a computação em nuvem é essa grande rede de computadores que estão disponibilizadas para todos. E o que é importante da computação em nuvem hoje para o mercado de trabalho, né? E para as empresas? Antigamente, no nosso tempo, né, como diz ali, existiam os data centers. Ainda existem alguns, né? Onde as empresas se preocupavam em ter computadores possantes com um HD imenso para poder comportar os seus dados ali. O que acontecia? De repente surgiu uma nova tecnologia, eu precisava o quê? Melhorar o meu parque ali, melhorar o meu processador, melhorar o meu HD, melhorar a minha banda de internet e tudo mais. Aí veio a grande sacada dos servidores de pegar e fornecer esse serviço da nuvem, que é muito mais barato. Ao invés de eu ficar investindo em hardware, em software também, automaticamente eu vou lá e invisto no serviço de nuvem, que é muito mais barato. E um detalhe, com muito mais segurança. Tá? Porque eles, imagine, né, a partir do momento que eu forneço um serviço para o André, forneço um serviço para o Uninter, e de repente o nosso provedor de nuvem vai lá e resolve simplesmente parar de funcionar. Qual o impacto que tem com a empresa que está contratando aquele serviço? Então a segurança de pegar e tentar ficar 24/7 ali disponibilizado é algo que nos deixa bem mais seguro, inclusive com questão de segurança ao acesso. Né, porque a proteção deles é bem superior, porque eles ficam investindo nisso, é o business deles, é o negócio deles, então eles têm que ficar investindo nisso. Então, só para o pessoal entender melhor, na verdade o serviço em nuvem, ele também depende de servidores, né? Servidores potentes. Sim. Digamos que, por exemplo, eu possa contratar um serviço de nuvem de uma empresa americana, Sim. digamos assim, né? Mas e daí na questão dos dados? Eles terão acesso a esses dados? Como que funciona isso? Isso tudo depende da política de privacidade de cada organização. Tá? Okay. Aqui no Brasil nós temos agora a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos ajuda em muitos aspectos. Em cada país do mundo existem as suas próprias leis também e as suas políticas de privacidade. E normalmente as pessoas não leem os contratos que aparecem na tela, simplesmente põem o aceito. Toda vez que nós fazendo isso, nós estamos aceitando. Então vamos pegar e colocar uma situação bem interessante aqui. Eu pego meu dispositivo Android, meu smartphone, eu vou instalar o Android, né, no caso, vou ligar ele pede lá informações, pede meu e-mail do Gmail normalmente, para eu poder ter acesso aos meus dados e tudo mais. Só que quando eu estou instalando, ele pergunta assim, você aceita os termos desse contrato? E se você olhar lá depois, tá, você vai lá e deu um aceite, ele automaticamente está tendo exatamente as condições que estão naquele contrato. Daí, eu e o André estamos conversando aqui, estamos com o celular aqui, eu coloquei meu celular aqui em cima da mesa. Tá? E de repente nós começamos a falar sobre churrasco. Tá? Quando eu vou ficar, depois que nós terminarmos a nossa conversa, eu vou acessar meu smartphone aqui
e começam a oferecer coisa de churrasco para mim. Por quê? Porque em algum momento você deu aceite que poderia ser utilizado o microfone e a câmera do teu dispositivo. Ou seja, eles têm um controle sobre essa massa de dados. Então, essa questão, de repente, que o André, ele pegou, fez uma pesquisa no Google e queria sapatos. Depois que ele pegou terminar, acessar o Google ali, ele vai no Facebook, no Instagram e tudo mais, começa a aparecer propaganda de sapato. Isso é Big Data. E o que é mais bacana? Que ele começa a oferecer para você... É o registro dos hábitos do usuário. Toda vez que você clica num link, ele pega e vai armazenando no Big Data. Mas daí ele descobre que o André é o amigo do Armando. Está lá, de repente, no Facebook e no Instagram com um amigo. Em princípio, ele começa a estudar o que o Armando gosta também e começa também a oferecer sapatos para ele. Tá? Então, ele vai começando a entender, e às vezes o que é mais bacana, que é o mais interessante e até assustador em alguns aspectos, é que ele começa a oferecer algumas coisas que nem eu sabia que eu queria. E conforme o meu perfil, conforme minhas atitudes, conforme minha navegação, ele começa a entender isso. Então, esse é o Big Data, essa é a questão do uso da computação em nuvem. Interessante isso. A gente vê que hoje são disponibilizadas algumas empresas que são bem populares, né, na questão da computação em nuvem. A gente pode citar, por exemplo, o Google Drive, né, o OneDrive, que, se não me engano, é da Microsoft, né, que a maioria das pessoas, em geral, elas têm acesso já a esses aplicativos, né? Isso depende muito da demanda, porque geralmente o usuário comum ele pode utilizar poucos arquivos e ele já pode estar trabalhando na nuvem, né? Ele já está trabalhando na nuvem. Se você tem um dispositivo e está conectado à internet, você está na nuvem. Ah, entendi. Então... Entende? Porque aquela comunicação do WhatsApp que você está fazendo ali é a computação em nuvem. Tudo está sendo... Você está fazendo uso de satélites, está fazendo uso de comunicação, está fazendo uso da grande rede do Wi-Fi para poder exatamente isso aí tudo. Então é muito mais amplo, né? É muito mais amplo. A computação em nuvem não é algo assim limitado. A gente sempre faz uma comparação que, queira ou não queira, a internet na década de 90 ela revolucionou o mundo. Nós temos antes da internet e pós-internet. As coisas começaram a movimentar muito mais rapidamente pós-internet. A informação circulou de uma maneira como nunca antes vista. E isso é bom, com certeza, porque traz bons resultados. Eu sempre olho as tecnologias, o uso das tecnologias do lado positivo. Só que, infelizmente, tá, do mesmo jeito que nós tínhamos antes da internet, nós também temos os criminosos. A única diferença é que eles viraram criminosos digitais. Então, tudo aquilo que era considerado crime enquanto no mundo analógico, migrou para o mundo digital. E as pessoas ficam assustadas, tá? Porque de repente está dizendo que está tendo muitos crimes. Opa! Não, a diferença é que a informação está chegando de uma maneira muito mais rápida e as pessoas estão cientes que estão acontecendo os crimes. Eu tenho quase que certeza que os teus pais, quando você era pequenininho, falavam para você ter cuidado quando você era uma criança, para você ter cuidado com o estranho, não aceitar doce nem nada. Não era assim que era o comportamento? Sim, exatamente. Tá. Qual a diferença que nós temos hoje para as crianças que estão fazendo uso da internet? Nós temos que esclarecer para elas. Só que às vezes, né, acontece que as pessoas não se preocupam em educar as pessoas a ficarem preparadas para o uso da internet também. Então, os crimes vão continuar existindo sempre. Isso faz parte da natureza humana. O que nós temos que aprender é fazer o uso das tecnologias de uma maneira consciente e acompanhada, direitinho. Não custa nada você pegar e saber assim, ó, como é que está, ver o comportamento dos seus filhos, como é que está, o comportamento dos seus companheiros, tudo mais, como é que está ultimamente, para saber o que está acontecendo com o uso da tecnologia. Existe até um termo chamado netiqueta, né? Que é a questão do você ter uma etiqueta, saber como se portar dentro da internet, né? Mas também, fazendo um gancho sobre isso, professor Armando, a gente está falando bastante em grandes volumes de dados, com Big Data, essa questão, essa preocupação com a cibersegurança. E quais são as perspectivas? A gente já conversou sobre isso numa entrevista anterior com o professor André Roberto Guerra, que é docente também na Uninter. Mas eu quero saber a sua opinião sobre quais são as perspectivas em relação ao metaverso, né? Que a gente está falando muito sobre nuvens, sobre grandes volumes de dados, sobre a internet 5G. Qual que é essa relação existente? Sobre a internet das coisas também, se houver algum tipo de integração em relação a isso, o que o professor poderia falar a respeito disso? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que está muito confusa ainda é a própria definição de metaverso.
certo? Ainda existe muita coisa se falando, diversos autores falando de diversas coisas ali, né? Uma das melhores interpretações que eu vi sobre metaverso é uma condição interessante, que é onde você está num mundo imersivo, você está com o uso de óculos preferencialmente ali, e você está interagindo diretamente com outras pessoas ou com as coisas ali de uma maneira ao vivo, tá? Tudo que for gravado, que for montado para ser utilizado como, vamos dizer assim, como uso, tipo um game e tudo mais, não é considerado diretamente como metaverso. Nós vamos pegar, lembrar do Neo, lembra do Neo daquele filme lá que até passou agora o recente, já vou me lembrar o nome ali. Ali é um metaverso real. Ele enfiava um troço nas costas aqui, como se fosse fazendo uma analogia com óculos. Matrix, isso, obrigado. Então o Matrix é um metaverso, onde eu estou imersivo naquele ambiente. Certo? Existe muita realidade aumentada, realidade virtual. São coisas que acabam confundindo em termos de conceito e de utilização do que é o metaverso em si. O metaverso, tá, até tempos atrás, inclusive nós há tempos atrás, usamos o Second Life na Uninter, fizemos alguns estudos, mas só que era muito inviável, porque os equipamentos não eram suficientes. Os nossos alunos, não só nossos alunos, o Brasil não tinha tecnologia suficiente para poder trabalhar com o Second Life à época. O Second Life foi um dos princípios do uso do metaverso, né? Então, você podia pegar e criar um mundo virtual, inclusive nós tivemos problemas, em alguns casos, das pessoas que esqueceram o mundo real e emergiram no mundo virtual e simplesmente estavam ali, focados ali, era a vida deles. Tá? Então, é uma questão bem interessante de ser alertada. E falam-se muito do metaverso de fazer o uso de avatares e tudo mais. Só que o avatar é uma coisa muito bonitinha até um determinado momento. Daqui a um tempo, as pessoas enjoam de usar aquele avatar, de pegar e estar conversando com o avatar. Elas preferem estar trabalhando diretamente com as pessoas. Então, o que pode, e a perspectiva que a gente tem, a gente sempre pensa algumas coisas ao futuro, é fazer o uso da holografia, tá? Como já tem, inclusive, a Google, se não me engano, criou na Inglaterra, né, se não me engano, uma espécie de um painel enorme, certo? Imagina uma televisão assim de umas 200 polegadas, mais ou menos, porque é uma coisa enorme assim, onde as pessoas podiam falar com seus paredes, sem instalar. E o que é? Naquele lado, ele fazia uma estruturação em 3D da pessoa que está do outro lado do mundo, certo? De repente, como se estivesse falando assim num vidro. Tá? Então, isso é uma condição também que pode ser conhecida como metaverso, porque está sendo ao vivo. Tá? Então, essas seriam as questões. O que isso tudo vai proporcionar? O que tem a ver com a computação em nuvem? O que tem a ver com tudo isso? A partir do momento que nós temos essa possibilidade agora do 5G de ter maior velocidade, tá? O delay, né, que aquele espaço, né, 1, 2, 3 que acontecia antes, ele está sendo automatizado. Ainda existe, mas é micro delay agora. Tá? E com isso nós podemos ter novos elementos, novas condições. Então, nós podemos dizer assim que as portas estão abertas cada vez mais para o futuro. Tá? O metaverso, ele pode ser um modismo. Tá? Nós temos também que estar cientes disso, porque de repente o Zuckerberg foi lá e mudou o nome do Facebook para Meta com uma perspectiva. Só que ele já levou um monte de invertida. As ações dele caíram, os preços da empresa dele despencaram e tudo mais por causa que de repente nós não temos ainda os óculos de uma maneira mais barata. Porque você, trazendo para uma realidade nossa, você pagar em torno de 7 a 10 mil reais por um óculos é algo só para o André, o professor André, que ganha mais ou menos isso aí por dia. Tá longe da minha realidade. Então, são essas condições. E não adianta pegar e falar assim, não pode usar aquele óculos de papelão. Não, esqueça. Isso é uma utopia total. Você tem que realmente, se você quer fazer o uso da tecnologia, você tem que pegar e ter a tecnologia de ponta. Tá? Ele está fazendo um trabalho agora, o Zuckerberg, para investir em óculos para chegarem a mais ou menos em torno de $1.000 cada um. Mas mesmo assim, $1.000, certo? Se nós trouxermos para a nossa realidade, são 6 mil reais. Ainda continua caro. Para a nossa realidade. Para a nossa realidade é caro. Então, como mudar isso vai depender exatamente de como que nós vamos ter essa tecnologia. Lógico, lembra aquilo que eu falei para você dos carros autômatos? Eles ainda são caros por enquanto, tá? Porque tem poucos. Mas a partir do momento que houver uma produção em grande escala, o preço vai baratear. A própria história da tecnologia mostra isso, né? No início, os computadores que
ENIAC, aqueles computadores gigantescos ali que... Sim, o tamanho de uma sala, essa sala aqui... Eram poucos que tinham esse tipo de acesso e com o tempo... E olha quantos anos isso levou, né? A própria internet também, né? A própria internet. Ela foi ficando mais acessível. No início era cara e depois foi ficando mais... E ainda você ia fazer aquela comunicação de... Ficando melhor e mais acessível. Eu tive comunicação de 1.2K. Eu comecei bem nos precursores da comunicação ali, em que você mandava uma cadeia de 255 caracteres, tá? Demorava praticamente 1 hora para mandar 255 caracteres via modem, só para você entender... O período da web 1.0, né? Não, é bem no... parecia da web 0, vamos dizer assim, no caso, bem no início ali, né? Então tem essa diferença, e realmente a tecnologia está evoluindo muito para todos os aspectos, né? Interessante, professor. Sobre os assuntos, voltando aos assuntos ali mais específicos sobre a internet das coisas e a computação em nuvem, quais são, por exemplo, as expectativas que a gente já estão acontecendo e que ainda irão acontecer, impactar a indústria, medicina. Medicina já até falou um pouquinho sobre isso, né? Mas tem outras coisas mais interessantes. Outras áreas, pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. As tecnologias com a computação em nuvem, tá? Hoje, por exemplo, você consegue trabalhar com questões de proteção dos colaboradores na indústria. Já existem tecnologias em que, de repente, você imagina um chão de fábrica, onde nós temos veículos percorrendo ali para fazer levantamento de carga e tudo mais, tá? E já existem dentro de sistemas, por meio de câmeras, que fazem a identificação do veículo, acompanha a velocidade dele dentro do local ali de trabalho e verificam, inclusive, se as pessoas estão usando o EPI ou não. Até as luvas, para saber se ela está usando de maneira correta, ou está fazendo seu trabalho de maneira correta, fazendo uso da EPI, dos EPI. Tá? Então, a partir do momento que você tem essa perspectiva, você pode melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e muito. Lógico, algumas pessoas, mas é que eu não gosto de usar EPI. Opa! Tá? Mas a responsabilidade do não uso da EPI é do colaborador ou da empresa? Da empresa. Da empresa. Então, a empresa ela tem que tomar as suas medidas. O colaborador, às vezes, pode não gostar, mas é uma segurança para ele também. Tá? Inclusive, você vê assim, até o uso do capacete, ele passando, de repente, o colaborador passando perto de um local um pouco mais baixo, tá? E sem o uso do EPI, ele já fica controlando isso e já dá um aviso, já manda uma mensagem assim, nós estamos fazendo de maneira errada. Então, essa é uma utilização. Toda vez que a gente trabalha com esses dispositivos, essas coisas e tudo mais, você acaba sempre vendo a questão de possibilidade do bem para o ser humano, tá? Porque vai ajudar em muito. A medicina vai ser muito mais exponencializada também. Aquelas coisas que a gente via nos filmes da Guerra nas Estrelas, das imagens holográficas, já existe, já é uma realidade hoje. Tá? Existe um aparelhinho desse tamanho aqui, em que transmite a imagem holográfica do teu parente aqui no caso, que você pode ficar falando com ele diretamente aqui numa imagem holográfica. Então, tudo isso está começando a vir de uma maneira muito mais forte e criando novas possibilidades. Porque a gente pensa assim, mas será que nós já atingimos o ápice das coisas? Não. Nós nunca atingimos o ápice das coisas. A inovação, ela ocorre em todos os momentos. Tá? Então nós podemos, em qualquer situação, pensar assim, puxa, mas eu estava fazendo isso de uma maneira. Será que eu não posso mudar essa maneira de fazer? Esses insights, tudo, mas depende do quê? De estudos. Nós sempre frisamos isso, né, que nosso métier, inclusive, mas a pesquisa ela é fundamental em todo esse processo, porque eu posso encontrar, de repente, um processo melhor para aquilo que eu estava fazendo antes. Eu posso ajudar a melhorar um processo, eu posso enfatizar algumas questões da comunicação. E a tecnologia da informação e comunicação, elas estão aí para nos auxiliar. Ótimo, professor Armando. Eu agradeço muito a sua presença, essa aula aí que o professor pôde dar. Só lembrando aos nossos alunos, caso eles queiram ingressar em algum curso de pós-graduação na área de tecnologia, entra no nosso site da Uninter. O professor Armando também é coordenador do curso de Gestão Startups. Na graduação, né, professor? Isso, na graduação. Também está disponível no site, grade curricular, então fiquem atentos, que também fala muito sobre tecnologia, grade curricular ali é altamente baseada em recursos tecnológicos, e se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, fiquem atentos, tá bom? Então, a gente termina aqui mais um programa Por Dentro da Pós, e fiquem atentos para os nossos próximos programas. Até mais!